A crise da dívida dos estados tem afetado o atendimento aos direitos sociais, bem como os direitos trabalhistas de diversas categorias de trabalhadores públicos. O seminário Dívida dos Estados com a União, qual a solução definitiva, foi realizado pela FEBRAFIT, OAB Nacional e Auditoria Cidadã da Dívida. Estamos fazendo os governadores serem simplesmente gerentes de províncias e ainda por cima servindo de pano de fundo este debate da dívida para tirar a autonomia dos governadores, tirar a autonomia das assembleias legislativas e massacrar o servidor público. O Estado brasileiro hoje, nesta linha da cobrança de uma dívida com juros escorchantes e principalmente com um indexador que está fazendo com que alguns estados da federação paguem 2 ou 3 vezes o valor da dívida inicial, estão criando dificuldades bastante expressivas para os estados, notadamente no que diz respeito à produção de políticas públicas, né? Agora há pouco ainda falava na abertura que em alguns momentos, em alguns estados da federação, nós vemos os estados pagando uma dívida com a União já paga e deixando de investir na saúde, deixando de investir na segurança, deixando de investir na educação. Isso é absolutamente inaceitável e a partir de momentos e seminários como este, nós teremos sim condições de encaminharmos algumas soluções e algumas propostas de alteração desse sistema hoje. Então, nós estamos aqui mostrando que a solução passa por outro lado. A posição da federação é de que os estados devam pagar essa sua dívida sem juros, desde a assinatura do contrato. Não cabe um ente cobrar juros de outro ente federado. Temos que cobrar a correção monetária. Assim como o Brasil empresta através do BNDES para tantas empresas do setor privado, sem juros, sem correção, perdoa dívidas de países estrangeiros. Por que dar um tratamento para o nosso povo que está nos estados de forma tão diferente? Essa dívida, a nosso entender, já foi paga, portanto, esses contratos têm que ser revistos, têm que ser refeitos, porque senão estrangula totalmente as finanças dos estados. Vemos hoje como exemplo apenas, o BNDES empresta recursos para empresas privadas com encargos inferiores ao que a União Federal cobra dos estados. Isto diz tudo, não precisamos dizer mais nada. Porque na dívida dos estados nós estamos retirando recursos de políticas públicas básicas e indispensáveis do cidadão. Como saúde, como educação, como segurança. Encontra-se tramitando no Congresso Nacional o PLS 561 de 2015, que recalcula a dívida refinanciada desde a sua origem, aplicando-se unicamente o IPCA sobre o valor refinanciado sem juros. Hoje a situação, notadamente de alguns estados, é absolutamente dramática, como todos sabem, e é preciso, em razão disso, encontrar soluções estruturais que não causem nenhuma erosão na confiança institucional aqui dentro e lá fora, mas que sejam soluções de consenso. Soluções técnicas, soluções bem pensadas e que passem por um amplo diálogo. Daí a importância deste nosso evento aqui. O que nós podemos ver é que essa dívida, ela é, na realidade, a cobrança, da forma de cobrança dessa dívida, ela é extremamente imoral. O que vimos é que a dívida nominal já foi paga, na realidade, 2 vezes, né, o tanto da dívida que já foi paga, e ainda se deve mais de 4 vezes daquilo que foi nominalmente assumido pelos estados. Então, se a União não tiver a sensibilidade de que precisa rever a forma de cálculo ou até mesmo a mudança dessa correção, que eu pessoalmente defendo que essa correção só deve ser única e exclusivamente pela atualização monetária, os estados vão quebrar. Então, se não houver uma mudança nesse paradigma, infelizmente, vai começar um efeito cascata, dos municípios serem quebrados, dos estados serem quebrados, e aí não vai adiantar nada cobrar a dívida daquilo que vai estar falido. O objetivo do seminário foi debater o tema e propor uma solução sem prejudicar as receitas dos estados.